Então, bom dia. Novamente agradecer a presença de vocês todos na continuação do nosso curso de formação de professores. Hoje vai ser a aula em que o professor Daniel vai tratar mais de técnicas para trabalhar os assuntos relacionados ao nazismo e holocausto na sala de aula. Então, pelas perguntas de vocês ontem, imagino que estejam ansiosos por essa aula. Como a Stanford Fuzz já foi apresentada ontem, o professor Daniel já foi apresentado ontem, eu já vou passar a palavra para ele para a gente iniciar a nossa aula. Novamente, vamos ter um momento para perguntas no final, então, caso surja alguma pergunta, podem anotar e a gente vai abrir para esse momento no final da aula. Então, muito obrigada e professor, pode começar. Bom, muito obrigado. Bom dia para todos. Novamente um prazer estar com vocês hoje, onde vamos a tentar falar um pouco mais sobre quais são as técnicas de ensino de esta temática chamada Shoah, Holocausto. Evidentemente, eu não posso transmitir os mesmos conteúdos para uma criança que tem 10 anos, 8 anos, para uma criança que tem 16, né? Eh, a gente fala de uma sensibilidade das crianças para certos conteúdos. Eh, Vocês sabem, dentro da Shoah tem conteúdos que são muito fortes, realmente. Eh, mas, como vocês são todos professores de ensino médio, né? Não estamos falando de ensino fundamental, sino de ensino médio. Ensino Em, fundamental, professor. Enseño fundamental, ok. Isso. Más, ¿desde qué años? 12 años en adelante, ¿no? En adelante, ¿no? Isso. Tá. Acho que não tem restrição alguma, já nesta idade, para realmente falar abertamente de todos os temas relacionados ao Holocausto ou à Shoah. Porém, novamente, para que nosso ensino seja realmente um ensino proveitoso, seja realmente um ensino que deixe, de alguma forma, uma marca em nossos estudantes, não podemos realmente fazer foco somente em como os judeus morreram, em falar somente dos campos de extermínio, dos campos de concentração, as formas dos nazistas em matar judeus. Realmente isso não vai deixar uma marca de perdurabilidade, de durabilidade em nossos estudantes. Se realmente a gente quer um ensino que faça uma diferença, a gente tem que falar sobre como os judeus sobreviveram em um mundo em caos. Esse tem que ser nosso ponto, como eu acho como docente. Obviamente, a gente pode falar e a gente vai falar de algumas coisas relacionadas às formas de assassinato, mas isso não tem que ser o foco de nosso ensino. Não, não pode ser isso o foco de nosso ensino. Sim? Eh, Bom, isso para começar, sim? Isto já a gente já tinha definido, pero é importante ter essa definição de lo que foi a Shoah. Se eu quero definir realmente em umas frases o que foi a Shoah, foi o processo de discriminação, segregação, perseguição e assassinato sistemático. E também uma das coisas que eu tenho que saber é que este genocídio foi um processo. E talvez eu, como docente, talvez eu quero trabalhar com a discriminação. Talvez eu vou querer trabalhar com a perseguição. Ou talvez eu vou querer trabalhar com o assassinato sistemático também. Sim? Porém, realmente é muito difícil trabalhar toda a Shoah. Estamos falando de um processo de 12 anos, sim? E eu não sei de quantas aulas vocês podem disponer
para trabalhar a Shoah, o Holocausto Judeu, né? Então, uma sugerência minha é que vocês peguem uma faixa de tempo. Talvez tem professores que vão ter mais interesse em trabalhar o período da Alemanha nazista, sim? Os primeiros anos da chegada do nazismo na Alemanha. Talvez outros professores vão sentir fascinação por a vida judaica dentro dos guetos, isso é um período posterior. Talvez vá ter outros professores que vão achar interessante falar sobre a vida nos campos de concentração, sim? O que tem que ficar claro para nossos alunos é que isto não foi um processo que aconteceu de um dia para outro. Não é que os judeus moravam na Europa, chegaram os nazistas, mataram todos. Não. Isto foi um processo, sim, que começou com uma discriminação e terminou justamente com um genocídio. A filosofia educativa que a gente tenta transmitir para outros professores fala que é importante que nossos estudantes entendam que antes da Shoah tinha uma vida judaica plena na Europa. Sim? Não é que as pessoas sofriam antes do nazismo e que a gente tinha uma vida terrível antes do nazismo, e o nazismo é uma coisa mais que aconteceu. É verdade que a história judaica é uma história que tem diferentes episódios de sofrimento, sim? Não vamos a falar que somente os nazistas atentaram contra o povo judeu na história, mas o que eu quero falar é que a gente tem que apresentar para nossos alunos que antes da Shoah, os judeus viviam como qualquer outra pessoa na Europa. Assistiam às aulas, assistiam ao clube, faziam esporte, tinham comunidades, rezavam, uma vida comunitária muito plena, realmente, sim? E que justamente, como eu falei ontem, o nazismo vem a destruir essa vida de plenitude comunitária, sim? E é muito importante falar disto. Eu não posso começar a falar, se eu vou a falar sobre Shoah, eu quero fazer uma unidade de Holocausto, eu não posso começar com a vida dentro do gueto. Não, eu tenho que começar antes, de como essa criança, de como essa pessoa morava antes de que os nazistas chegaram no poder. Os estudantes têm que compreender que não é normal vivir em um gueto. Os estudantes têm que compreender que não é normal, no caso de Ana Frank, estar escondida em uma habitação de 10 metros quadrados. Isso não é a normalidade. Isso é a anormalidade. Por isso é muito importante falar das condições das comunidades judaicas antes da Shoah. Depois que eu vou falar da vida judaica antes da Shoah, eu vou falar sobre a vida judaica durante a Shoah. E acá, justamente neste ponto, é tentar demonstrar como fizeram os judeus para sobreviver. Quais foram as técnicas que eles utilizaram para sobreviver. E não menos importante é falar depois da Shoah. O que aconteceu com essas pessoas depois da Shoah? Para aquelas que sobreviveram e também para aquelas que não sobreviveram. Sim? No caso de Ana Frank, que é o caso mais conhecido, sim? O que o pai dela fez com as folhas do diário que ele encontrou sobre o que a sua filha escreveu, a publicação do diário, sim? O legado de Ana Frank para a humanidade, sim? Então,
Eh, para fazer um resumo, eu necessito tocar, não tocar, atingir estas três fases quando eu vou falar da Shoah. Antes da Shoah, durante a Shoah e depois da Shoah. Quando estou falando do antes, é importante que nossos estudantes tenham uma ideia do número, da quantidade de judeus que moravam na Europa. Isto a gente já falou na classe passada. Estamos falando de quase 10 milhões de judeus. Eh, Países como a Polônia, com 3 milhões de judeus, que já falamos. Hoje em dia, na Polônia tem, com sorte, a gente pode contar 40 mil judeus morando na Polônia hoje em dia, dos 3 milhões que tinha antes da Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eh, e, sobretudo, também falar da diversidade, porque se eu vou falar, olha, e como eram os judeus antes da Shoah? Como eram eles? Eram todos iguais, como os nazistas falavam que eles eram? Ou realmente tinha uma diversidade interessante de judeus? E a resposta é que, obviamente, tinha uma diversidade de judeus na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Sim? Posso falar de judeus socialistas, comunistas, que acreditavam realmente que, através de uma revolução obreira, as condições deles como obreiros iam a melhorar. E realmente estes judeus socialistas tinham uma força muito grande em países como na Polônia, países como na Rumânia, Hungria, sim? Estamos falando que existia um partido político socialista judeu, sim? Que acreditava justamente nas ideias da revolução comunista. Por outro lado, tínhamos judeus ultra religiosos, ortodoxos, sim? Aqui a gente vê fotografias deles, sim? Que acreditavam que a vida deles tinha que se basear em seguir nos mandamentos da Bíblia, cumprir religiosamente todo o que estava escrito na Bíblia, ter uma vida de meditação, de realmente cumprir as regras da religião judaica e esperar a chegada do Messias. E qual é o ponto em comum entre estes judeus socialistas e estes judeus religiosos? Nenhum. Somente que eles vão a compartilhar o mesmo destino trágico. Porque os nazistas não vão a ter uma diferenciação entre que são judeus socialistas, judeus religiosos. Para eles vão ser todos judeus. Sim? Olha, com isto não estou querendo falar que não tinha relacionamento entre estes grupos. Podia ter algum relacionamento, somente que sua forma de enxergar o mundo era totalmente diferente. Sim? Voltando no caso da Ana Frank, ela pertencia a uma família judia tradicionalista. Eles não eram religiosos, também não eram socialistas, né? O pai dela era um empresário com relativo sucesso. Sim? Por outro lado, judeus sionistas, judeus que acreditavam já na época do ano 1938, 39, sim? Que realmente o povo judeu tinha que lutar por construir seu próprio país, o Estado de Israel, que surgiu 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Os judeus socialistas tinham brigas muito grandes com os judeus sionistas, porque os judeus socialistas falavam, vocês somente estão pensando em seu interesse de criar um país, mientras que a gente está lutando por todos os obreiros do mundo inteiro.
E estas discussões são incríveis. E esta diversidade é incrível, realmente. Eu coloquei solamente para vocês três grandes grupos, sim, de judeus que a gente pode identificar nessa época. Porém, quando a gente vai trabalhar a Shoah, eu recomendo para vocês pegar uma história. E isto talvez acho que vai ser o mais importante que eu vou falar desta apresentação. Não falar de números. Para nossos estudantes, se eu vou falar para eles, olha, foram assassinados 6 milhões de judeus, eles vão esquecer isso. É um número. E que? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Mas se eu falo de uma história, uma vida, isso vai ser muito mais significativo para eles. Vocês não se preocupem, tem muitas histórias para falar da Shoah. Sim? A gente pode falar de Ana Frank, e a gente pode falar do personagem principal do filme O Pianista, somente para falar dos mais famosos, né? Mas tem centos de histórias, sim? E isso realmente é personificar a tragédia. Não falar unicamente foram assassinados 6 milhões de judeus. Não, vamos a falar de uma história, vamos a falar de uma vida, sim? Eh, Isso realmente é muito importante. Ok. Quando eu vou trabalhar com a Shoah, gente, é muito importante trabalhar com documentos, sim? Não é o mesmo falar, olha, na Shoah os judeus tinham uma vida normal e tudo bem, mas eu tenho que apresentar documentos, fotografias, filmes, testemunhos, diários, sim? De como realmente essas pessoas viviam antes, durante e depois da Shoah. Esta foto a gente já viu. Vocês no site de Yad Vashem tem miles e miles de fotografias de diferentes momentos históricos. Sim? Somente estas fotos, obviamente, se eu pergunto para vocês, são todas fotos do antes da Shoah, para demonstrar essa vida de normalidade, essa vida que era boa antes da tragédia. Sim? Agora vou apresentar para vocês um fragmento de um documentário que o nome dele é Que a tua lembrança seja amor. A história de Obadia Val. Sim? Eh, Este projeto foi feito por Yad Vashem, o Museu do Holocausto de Jerusalém, que é a máxima autoridade em temas de pesquisa e ensino do Holocausto. Este projeto se baseia em pegar sobreviventes da Shoah, que, como vocês sabem, lamentavelmente, a gente está na última geração que tem a possibilidade de escutar diretamente da boca deles esta tragédia. Por um tema cronológico, né? Os sobreviventes cada vez estão morrendo mais rápido e a gente vai ficar sem sobreviventes daqui a 10 anos. A gente vai ficar sem sobreviventes. Obviamente tem gravações, filmações dos testemunhos deles, mas uma coisa é escutar um testemunho direito da pessoa viva e outra coisa é escutar uma gravação. Porém, o que fez Yad Vashem foi pegar diferentes sobreviventes e recriar a vida deles no lugar dos fatos, dos fatos, sim? Justamente o próprio sobrevivente é a pessoa que relata sua vida indo ao mesmo lugar onde os fatos aconteceram. E este documentário, que vocês podem encontrar em YouTube, que tem lendas, subtítulos em português, é a história de vida de um sobrevivente.
do Holocausto. Um sobrevivente chamado Ovadia Baruch, que era um judeu da Grécia. E como vocês sabem, no mês de junho do ano 1941, o exército nazista entrou na Grécia. E o destino dos judeus da Grécia ficou igual ao destino dos judeus de outros países conquistados pelos nazistas. Então, eu vou apresentar aqui um fragmento, sim, da história de Obadia Baruch, sim, que ele conta como era sua vida antes da chegada dos nazistas na Grécia. Acho que eu vou ter que compartilhar novamente a apresentação. Não sei se vocês vão estar escutando o som. Me avisam se vocês estão escutando o som ou não. ¿Se escuta ou não? Não, não está Não saindo está, som aqui, não. não está saindo som. Ok, então eu vou partilhar novamente. Vou. Agora sim. Vamos a probar novamente agora. היהודים הלכו לבית ספר עברי, היו 6 כיתות, למדו שם עברית, יוונית ולדינו. לי הייתה מורה אחת יווניה נוצריה זקנה. איזה צרות אני עשיתי, הייתי שם לה סיכות בכיסא. היו מזמינים אותי ללוח, לא הייתי קם ללוח. הייתי שובר שמשות, ספסלים. Ok. Vocês escutaram? Nós escutamos, mas Mas? não conseguimos fazer a leitura porque ficou pequeno a letra. Ah, entendi. Bom, entendi. Vou tentar fazer novamente a apresentação, um minuto. Vou tentar novamente ver se eu posso conseguir compartilhar novamente para vocês. Minuto. Aí a letra está bem para vocês ou ainda é muito pequena? Ainda é pequena. Ainda é pequena. Ok, bom, realmente agora eu não vou poder agrandar, né? Fazer mais grande, maior, desculpem. Não vou poder fazer a letra maior, né? Mas, basicamente, o que Ovadia está contando, este sobrevivente, é que na Salônica, a cidade onde ele morava, sim, que vocês veem aqui, sim, vou resaltar para vocês aqui no mapa, Salônica é um porto muito importante da Grécia. 55.000 judeus moravam na Salônica antes da Segunda Guerra Mundial. Sim? Ele falava, a gente tinha 3 escolas, a gente aprendia hebraico, a gente aprendia ladino. Ladino é uma língua que é uma mistura entre hebraico e espanhol antigo. A gente aprendia grego. Sim? Havia uma vida comunitária muito interessante. Sim? E ele era uma criança que fazia brincadeiras, sim? Colocava, não sei como se fala, alfileres embaixo da cadeira da professora, né? Uma criança que era uma criança como qualquer outra criança, como podem ser nossos estudantes, sim? Não gostava muito de estudar, sim? Ele gostava de brincar. Y básicamente eso es lo que Ovadia nos está contando de su vida antes de la llegada de los nazistas, ¿sí? A Salónica. ¿Tá?
a gente vai continuar assistindo outras partes do documentário. Somente para, novamente, falar para vocês que vocês podem encontrar este filme, este documentário no YouTube, tá? Ok. No estoy viendo vocês, no sé por qué. Un minuto. No sé por qué no estoy viendo vocês. Aquí estoy viendo vocês. Un minuto. Aí. Ok, agora sim. Então, vou voltar novamente a compartilhar. Un minuto, por favor. Un minuto. Ok. Bom, é importante também falar das fases do Holocausto, sim? Porque até agora a gente falou do antes do Holocausto, sim? Antes. A gente já falou da diversidade, das identidades, a gente já falou de, por exemplo, uma história que é a história de Obadia Baruch, e falamos a importância de falar sobre histórias pessoais e não falar sobre números. Agora a gente vai começar a falar já do início da Shoah, o início do Holocausto. E vou falar uma coisa muito importante. O Holocausto não começa no mesmo momento para todos os judeus, ¿sí? Para tomar dos exemplos, ¿sí? O Holocausto para Ana Frank começa no ano 33, quando ela tem que fugir da Alemanha, justamente porque os nazistas chegam no poder. Para pessoas como Obadia, ¿sí? O Holocausto, a tragédia, começa no ano 41, quando os nazistas invadem a Grécia. E para os judeus poloneses, o Holocausto começa a partir do ano 39, ¿sí? Então, isto é muito importante falar. Ou seja, eu posso dizer que o Holocausto, a Shoah, vai desde o ano 33 a 45. Sim, tudo bem. Mas quando começa realmente essa tragédia para para a personagem que eu escolhi? Quando realmente começa a tragédia para Obadia? Quando realmente começa a tragédia para Ana Frank, por poner dos exemplos, sim? Então a gente agora vai falar sobre as fases do Holocausto, sim? Uma primeira fase, vamos a falar aqui, que é a fase alemã, que já falamos sobre isto ontem, sim? Que entre os anos 33 e 38, sim? Talvez eu vou querer trabalhar com esta fase, sim? Esta fase é muito interessante, justamente porque a gente aqui pode trabalhar sobre a chegada dos nazistas ao poder, como eles trocaram, mudaram a forma de pensar das pessoas, como eles fizeram essa lavagem de cabeça de muitas pessoas através da propaganda. A gente também pode falar de outra fase que está entre setembro de 39 e o ano 42, que é justamente entre os anos que se produz a maior guetização da população judaica nos territórios da Europa Oriental, sobretudo em territórios da Polônia. A gente também pode pegar outra fase do Holocausto, que vai entre os anos 41 e 1945, que é o extermínio massivo do povo judeu, sim? Ou a gente também pode falar sobre as famosas marchas da morte, sim? As marchas da morte foram as caminhadas, sim? Que os nazistas fizeram fazer aos judeus quando
mesmo que os nazistas estavam perdendo a guerra, realmente nos últimos meses do ano 45, eles pegaram os prisioneiros de todos os campos de concentração e obrigaram eles a caminhar quilômetros para dentro do território do Reich alemão, para realmente tentar que eles morreram nos caminhos, mesmo perdendo a guerra. Sim? Por isso a gente fala de que este genocídio é tão paradigmático. Os nazistas tentaram matar até o último judeu, mesmo perdendo a guerra. Seu objetivo tinha que ser cumprido. Sim? Então, outra recomendação que eu faço para vocês, já falando sobre o durante da Shoah, sim? O durante do Holocausto, é que vocês escolham uma destas fases para trabalhar. Realmente, gente, trabalhar tudo vai ser muito difícil. Não vão ter tempo, vão ter que fazer uma unidade didática de 3 semanas. Se vocês têm poucas aulas para este tema, realmente importante é escolher uma destas fases do Holocausto. Quando a gente fala da fase alemã, uma das coisas que a gente pode trabalhar é a propaganda, né? Que a gente já viu ontem. De como os nazistas começaram a discriminar aos judeus através das publicidades que eles faziam, sim? Da criação de um inimigo comum, a segregação, sim? E, como vocês veem aqui, a gente sempre está trabalhando com documentos, a gente sempre está apresentando fotos, sim? E aqui, por exemplo, Ovadia, não sei se vocês vão poder se acercar um pouco mais na tela, ele realmente vai falar de como começou a discriminação a partir do ano 41, na Salônica, na Grécia, onde ele morava quando os nazistas entraram. Sim? Eu vou compartilhar o vídeo. לא חשבנו שהגרמנים ייכנסו ליוון. ב9 לחודש, בשעה 8:30, אני שומע רעשים משונים, אף פעם לא שמעתי רעשים כאלה. אני יוצא החוצה, אני מסתכל, נהיה לי חושך בעיניים. עשרות אווירונים. היה להם אווירונים שקראו להם סטוקות. ולאווירונים האלה היו סרנות. היו יורדים עד למטה, כל יוון זזו. פחד אלוהים. לא עבר בערך שעה, שעתיים, 3. אני מסתכל בכביש הראשי, איזה שיירות של טנקים ושוריינים, אופנועים. ואני כל בוקר הייתי קם, קונה את העיתון ויושב בחנות של הדוד שלי וקורא, שום דבר לא היה. וזה לקח עד יוני 42. פה הגרמנים ביום ראשון היו מעלים את הדגל בבוקר עם מסדר, עם תזמורת,
של הצבא הגרמני, אנשי אס-אס, היות ובסלוניקי 70% מהעם זה היו יהודים, ושהם החליטו לענות את טלאי הצהוב, אני יצאתי ברחוב, ראיתי כולם צהובים, כולם יהודים. הטלאי הצהוב היה כאן עם מספר, ואחד היה בגב. מתינוק ועד מבוגר, ועד זקן. הרבה רחובות לא נתנו לנו להיכנס הגרמנים. אמרו לנו, אתם יכולים להיכנס מרחוב הצדדים, רחובות ראשיים, אסור לכם לעבור. בזמן הגרמנים לא יכולנו לבוא להנה. כמעט שנה לא נגעו ביהודים. רק ב-1942 הגיע אייכמן. משם התחילה הטרגדיה. אני קניתי את העיתון הראשון, וישבתי בחנות של הדוד שלי וראיתי איזה קריקטורות נגדנו, עם אב טורקי, עם עיניים פוזלות, עם גיבנת, השפלה טוטלית. עשו מאיתנו זבל. זבל זה לא מילה, אני חושב לזבל היה יותר כבוד. Ok. Nesta parte do vídeo, Obadia realmente continua falando como mudou a vida dos judeus da Salônica com a ocupação do exército alemão. Sim? Como os nazistas obrigaram a comunidade a fechar as escolas. Sim? Como os nazistas realmente restringiram o movimento dos judeus na cidade. Sim? Os judeus não podiam acessar a parte mais bonita da cidade, que é a parte que está perto do mar. Sim? Os judeus não podiam trabalhar livremente em suas ocupações. Sim? Realmente, isto é um exemplo de como realmente vai mudando a vida dos judeus na Salônica, uma cidade de 55.000 judeus na Grécia. Sim? Porém, cada história de uma vítima que eu vou trabalhar tem isso de como a vida mudou de um momento para outro. Sim? E isso realmente acho que é o que nossos estudantes têm que compreender. Como essa vida que era boa, que era normal, de um momento para outro, sim, começa a mudar. Vamos a continuar um pouco mais. Aqui a gente tem, por exemplo, um depoimento, sim, de uma menina chamada Charlotte Brenner, que é uma menina judea em Berlim, sim, que escreveu um livro, escreveu um diário sobre suas vivências na Segunda Guerra Mundial, sim, e ela fala em terceira pessoa, não? Que eu vou ler o depoimento dela, por exemplo, sim? Em uma escola na cidade de Getlos, a professora de natação teve que informar sua aluna judeia que não poderia continuar participando das aulas na piscina. Você sabe por quê? Eu respondi, sim, eu sei. Não chorei. Por muito tempo eu queria morrer, porque eu queria muito aprender a nadar. Todos foram para a piscina e eu caminhei bem devagar para casa. Então sussurrei para minha mãe, não posso nadar porque sou judeu. Eu vi dor nos olhos da minha mãe, que me disse, vamos lá, vamos te comprar um doce. Eu sabia por que ela me comprou exatamente aquele doce. Todas as quartas-feiras, os outros iam nadar, eu ia para casa e ganhava uma golosina. E isso doía muitíssimo. Sim? A gente tem muitos testemunhos, muitos documentos de como realmente trocou, mudou a vida de crianças, a vida de jovens, a vida de pessoas idosas com a invasão nazista, com a chegada dos nazistas em diferentes lugares da Europa. Vamos a ver aquí un minuto. Ok, no está disponible.
Vou voltar novamente a compartilhar minha tela. Un minuto, por favor. Ok. Cuando estamos hablando de la fase alemán, ¿sí? También podemos hablar sobre a segregación do racismo, el racismo, podemos hablar de las leyes de Nuremberg, que son documentos oficiales do Estado alemán, ¿sí? Si eu vou querer falar sobre esta fase, ¿sí? Também posso realmente apresentar para meus estudantes que eles analicem as leis de Nuremberg, ¿sí? Que eles realmente entendam o que estas leis estão falando, que son leyes de un Estado, no de un grupo nazista, sino do propio Estado alemán, que está falando que agora está prohibido que judeos y alemanes puedan se casar. ¿Qué significa eso? Na vida das pessoas que, por ejemplo, se aman. Y un judeo y una alemana se quieren casar y no pueden, porque el Estado no deja. ¿Sí? Eso también es acho que sería una aula increíble para nuestros estudiantes, ¿sí? Tentar procurar alguna historia, ¿sí? De amor entre algún judeo, alguna alemana, se puede realmente encontrar. E eu vou falar uma coisa para vocês, ¿sí? Se a gente não encontra, tá? Talvez a gente pode fazer uma suposição para eles de como seria duas pessoas que realmente se amaram y que realmente querían se casar na Alemanha nazista en estos años, ¿sí? ¿Cómo sería que o Estado alemán realmente identifique quiénes son los judeos? No es que você se identifica o você se define como judeo, o Estado define você como judeo, ¿sí? O, por ejemplo, ¿qué sentirían as pessoas quando colocaram nos pasaportes de eles uma letra J de judeu, ¿sí? Nos documentos como pasaportes, né? Então, isso acho também que é uma forma muito interessante também de trabalhar o Holocausto judeu, ¿sí? Também temos, nesta primeira fase alemã, ¿sí? A gente também tem a criação dos primeiros campos da concentração na Alemanha nazista, ¿sí? A gente falou que o primeiro campo de concentração foi o Dachau, no ano 1933. A gente pode trabalhar, ¿sí? Como eram estes campos de concentração, quienes foram enviados para lá, ¿sí? Lembrem que não somente judeus foram enviados a campos de concentração nesta época, ¿sí? Estamos falando que opositores políticos, testemunhos de Jeová, ¿sí? Homossexuais, pessoas negras também foram enviados posteriormente a campos de concentração. É verdade que a população negra na Alemanha, nesses anos, não era uma população realmente grande, sim, mas a gente tem diferentes histórias, sim, para poder falar destes primeiros campos de concentração, que não vão ser os mesmos campos de concentração e de extermínio dos anos 41 en adiante. Y eso es importante ter en cuenta, ¿sí? No todos los campos de concentración fueron iguales. Realmente, tinha campos que eran muy piores, ¿sí? Y obviamente os campos de exterminio que a gente falou na aula anterior. Dentro desta fase alemã, a gente também pode fazer nossas aulas sobre a noite dos cristais quebrados. Por que foi tão importante esta noite? Lembram que eu falei para vocês que foi a primeira vez que os nazistas passaram da violência física, da violência moral, da violência
sim, a violência moral à violência física, sim? Então, também a gente tem este fato para poder ser trabalhado nas aulas, sim? Que os estudantes entendam como podiam se sentir essas pessoas, judeus, que tinham suas lojas, suas casas, suas sinagogas, e que de repente, uma noite, perderam absolutamente tudo. E que não tinham a quem reclamar, sim? E uma coisa que eu realmente amo é trabalhar também o arte na Shoah. Como os judeus expressaram através da arte, da pintura, seus sentimentos de lo que estava acontecendo com eles. Sim? E eu recomendo para vocês, se alguém quer trabalhar com este tema, a Felix Nussbaum, que foi um pintor judeu alemão que, como vocês veem, em sua data, em sua vida, ele não sobreviveu ao Holocausto. Ele morreu no ano 44, com somente 40 anos. Ele estava estudando com uma bolsa do Estado alemão na Itália. Ele era um pintor muito talentoso, sim? Mas quando chegam os nazistas ao poder, no ano 33, eles tiram a bolsa de todos os artistas judeus. Ele tem que voltar da Itália à Alemanha, realmente arruinado. Ele não consegue continuar seus estudos. E no ano 1939, ele faz este desenho, que para mim é incrível de analisar, realmente, que se chama O Refugiado, sim? Que realmente, em um análise primário, vocês podem ver como ele demonstra o sofrimento, a desesperação dos refugiados judeus, aqueles que queriam fugir, sair da Alemanha. E a pergunta é: aonde? Porque outra das coisas que a gente pode investigar deste genocídio é o que fez o mundo para evitar isso. Quantos países realmente abriram suas portas para a imigração judaica? Tem casos muito famosos de barcos repletos, navios repletos de judeus que saíam da Europa e foram rejeitados por países como Estados Unidos, que não deixaram entrar esses refugiados, sabendo bem que se esse barco tinha que retornar a seu origem, isso significaria possivelmente a morte dessas pessoas. Sim? E tem um caso muito famoso de um barco que vocês podem pesquisar, o barco San Luis, que saiu do porto de Hamburgo no ano 38, com destino aos Estados Unidos, e ele não foi permitido o desembarco de judeus nos Estados Unidos, desses judeus nos Estados Unidos. Então, neste desenho, o Felix Nussbaum está trazendo para nós o desespero de muitos judeus que não conseguiam fugir das garras do nazismo alemão. Se a gente realmente quer continuar trabalhando com outra fase pode ser a fase do começo da Segunda Guerra Mundial, sim? Porque até agora a gente falou da fase alemã. Quando a gente fala da fase alemã, a gente fala entre os anos 33 e 39, sim? Ainda não começou a guerra, a gente ainda fala sobre os judeus da Alemanha e da Áustria, basicamente, sim? Que foi anexada ao Estado alemão. Agora, se a gente quer começar a gente quer apresentar outra história. Por exemplo, eu quero trabalhar com a história a personagem do filme O Pianista,
que foi um personagem real, que existiu, Vladislav Spielmann, o pianista do gueto de Varsóvia. Sim? Eu não posso falar da fase alemã, porque ele não tem relação com isso. Ele é um judeu polonês, então eu vou ter que falar sobre a Polônia e como trocou a vida dos judeus da Polônia com a invasão nazista. Sim? Eu vou ter que falar da invasão nazista da Polônia e vou ter que falar sobre o que aconteceu em uma das cidades da Polônia, que era a Varsóvia, que era a capital da Polônia, onde tinham morando quase 400.000 judeus. Sim? Vou ter que falar também de a guetização da população judaica, vou ter que investigar o que foi a guetização da população judaica, que justamente, como a gente viu ontem, que era o objetivo de construir os guetos no território polonês, era ter controle absoluto sobre a população judaica, ¿sí? De colocar a população judaica perto das grandes trilhas de trem para uma futura evacuação, é uma coisa muito interessante, ¿sí? Falar que muitos dos guetos que foram construídos por os nazistas estavam perto das linhas, das trilhas do trem. E a gente pode começar a perguntar por que isso? E a gente já sabe a resposta. ¿Sí? Porque los nazistas tinham já un plano para evacuar a los judíos, para tirar a los judíos de esas zonas. ¿Sí? Y obviamente un objetivo de debilitar a la población judaica a través de una pésima alimentación. Y si yo voy a trabajar con esta parte dos guetos, es muy importante que yo apresente para meus estudantes imágenes da vida dentro dos guetos. ¿Sí? E graças a Deus, a gente tem muitas fotografias dos guetos, da vida dentro dos guetos. Por exemplo, aqui eu vou colocar para vocês umas imagens que foram tomadas pelos próprios nazistas dentro do gueto de Varsóvia no ano 1941. Basicamente, são fotografias da vida diária dentro do gueto de Varsóvia. E um minuto que eu coloquei pausa, que quero mostrar para vocês novamente esta foto. Esta foto de aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, ¿sí? Que uma mulher que está vendendo brazaletes, está vendendo etiquetas para que os judeus coloquem em suas roupas. Porque era obrigatório que os judeus usaram este tipo de marcações nas roupas, ¿sí? Para realmente apresentar sua identidade. Os nazistas obrigavam que todos os judeus, desde crianças até idosos, tenham essa marca na roupa. Obviamente, qual é o objetivo disso? Humilhar de forma terrível a população judaica.
Bom, o que a gente realmente assistiu nessas imagens é justamente o dia a dia do gueto de Varsóvia, sim? Eh, São imagens muito fortes, realmente. Eh, Pero realmente, se a gente vai querer trabalhar com alguma vítima que morou em algum gueto, a gente vai ter que demonstrar para nossos alunos o que realmente era um gueto, sim? E acho que as imagens podem falar muito mais que as descrições. Obviamente, a gente pode explicar para eles, mas as imagens são muito importantes também. Eh, Vamos a continuar un poco más. En este vídeo, ¿sí? Que eu vou saltear, ¿sí? Eu vou passar, é realmente, novamente, Ovadia falando de como foi a criação do gueto de Salónica a partir da chegada dos nazistas na Grécia, ¿sí? Ele também foi colocado dentro de um gueto. Por isso a história dele é muito boa, né? Porque ele passa por as diferentes fases do Holocausto. Ele passa por a fase de discriminação, quando não deixam eles, aos judeus da Salônica, passar por diferentes ruas, quando obrigam os nazistas a fechar as escolas, sim? Depois os nazistas vão criar um gueto em Salônica, sim? Perto das trilhas do treno, e finalmente eles vão sacar a população judaica desde o gueto da Salônica com destino ao maior campo de concentração e de extermínio que existiu na Europa, que foi Auschwitz, a partir do ano 43. Outra recomendação que eu vou falar para vocês, se vocês querem trabalhar com a parte dos guetos, sim? É este diário que se consigue em português, que é o Diário de Mary Byrne, sim? Que Mary Byrne era uma criança, uma menina polanesa, que deixou seu testemunho, sim? De que foi sua vida dentro do gueto de Varsóvia, sim? Este diário ninguém conhece, sim? Por todo mundo conhece somente o diário da Ana Frank, mas tem centos de diários. O que acontece é que realmente a gente tem que encontrar um que tenha a tradução em português. E este diário a gente pode encontrar em internet. Sim? Eu não sei se está para descarregar, mas sei que tem uma edição que você pode conseguir em português, que é muito interessante, porque o Diário de Ana Frank fala de uma menina que está escondida em um refúgio, né? Mas este diário fala de uma menina que está vivendo o dia a dia do gueto e escreve sua diário. Por exemplo, na entrada do dia 15 de novembro de 1940, ela escreve: Hoje o gueto judeu foi oficialmente fundado. Os judeus são proibidos de ultrapassar os limites formados por determinadas ruas. Há uma grande excitação, as pessoas estão sussurrando rumores fantásticos. A construção dos muros, que terão 3 metros de altura, já começou. Pedreiros judeus guardados por soldados nazistas. Eles colocam tijolo por tijolo. Quem não trabalha rápido é castigado com chicotadas. Pensei na descrição bíblica de nossa escravidão no Egito. Mas onde está o Moisés para nos libertar esse novo cativeiro? Alemães e poloneses podem entrar no bairro, mas não podem carregar pacotes. O espectro da fome aparece diante de todos nós. Sim? Então, outra dica para vocês trabalhar, se vocês querem trabalhar o negócio dos guetos, pode ser este diário. Ok. Se a gente vai querer trabalhar com a solução final, o extermínio massivo do povo judeu, também é importante trabalhar com histórias de vida, sim?
E a gente vai ter que eh, eh, trabalhar a partir da invasão do exército nazista à União Soviética a partir de junho de 1941. Mas sempre é importante ter em conta que a gente tem que falar também do antes, do que sucedeu antes da Shoah. Eh, Quando a gente vai falar do extermínio massivo de judeus, da solução final, a gente vai ter que falar também dos Einstein Groups, que eram os grupos de fuzilamento que os SS, as tropas especiais do exército alemão, as SS, tinham justamente para llevar a cabo esta tarefa. Sí, un minuto, por favor. Ok, voy a intentar colocar para vocês este vídeo. A ver si... Ok. ¿Vocês están consiguiendo ver el YouTube mío? ¿Sí? Não, professor, não tá aparecendo. No está apareciendo. Ok. Un minuto, por favor. Agora, Agora sim. tá, perfeito. O que eu vou mostrar para vocês agora é das provas mais terríveis do asesinato sistemático de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Estos vídeos que vocês podem encontrar no canal de YouTube do Museu do Holocausto de Yad Vashem são vídeos que eu apresentaria para meus estudantes se eu vou trabalhar com a fase do extermínio sistemático. E, novamente, tentem trabalhar com histórias de vida, ¿sí? Mesmo que a pessoa não tenha sobrevivido. É importante, ¿sí? Identificar, ¿sí? Esto acontece na Letônia, que é um dos 3 países bálticos, ¿sí? Norte do continente europeu, a partir do ano 1941. E justamente o que a gente está vendo são judeus que são levados num barranco, obrigados a entrar numa fossa, ¿sí? Y que van a ser inmediatamente fusilados por estos grupos llamados Einstein Groups, que son unidades de fusilamento das SS. Talvez são as imagens mais terríveis que a gente tem de documentos originais da Segunda Guerra Mundial. Os judeus são obrigados a correr, se colocar dentro das fossas e são fusilados. Gente, desta forma foram exterminados quase 1 milhão de pessoas na fronteira, que é muito grande, entre a Polônia e a Rússia. Sim, desta forma foram exterminados comunidades inteiras de judeus, sim? Como a comunidade judia de Letônia, de Lituânia, sim? E também de diferentes partes da Polônia. Vou voltar novamente para o PowerPoint. E já acho que não me quedan muitos minutos mais, somente vou, a ver, 10 minutos, 10 e meio, ok. Já me quedan 2 minutos mais para
falar sobre uma coisa, vou deixar de compartilhar esto para voltar a compartilhar o PowerPoint, un minuto. Bueno, esto ya hablamos. Vou falar sobre depois da Shoah. ¿Sí? É importante para mim que vocês entendam que é muito importante entender como os judeus construíram suas vidas depois da Shoah. Acho que talvez aqui pode aparecer a mensagem mais importante para nossos alunos. O povo judeu não procurou vingança. O povo judeu procurou justiça, que são duas coisas diferentes. ¿Sí? Como essas pessoas que sobreviveram à guerra, como por exemplo meu bisavô, que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, ele saiu da Polônia, da guerra, e chegou no Uruguai para construir sua vida. ¿Sí? Realmente, como essas pessoas que sobreviveram conseguiram realmente voltar à vida. Essa é realmente uma mensagem de esperança. Depois de passar por uma tragédia assim, realmente quem tem vontade de viver, quem tem vontade de construir sua vida quando perdeu absolutamente tudo? Por isso, eu recomendo vocês que trabalhem também o que aconteceu depois da guerra com essas pessoas. Se a pessoa não sobreviveu, ok, tudo bem. O que aconteceu com a família dessa pessoa? O que aconteceu com o povo judeu depois dessa tragédia? Sim? A história de Obadiah Baruch é incrível. Por quê? Porque ele não somente que sobrevive à guerra, ele conhece o amor de sua vida dentro do campo de concentração. Eles se casam e eles vão morar no Israel. Sim? Poderia ter sido uma vida de vingança, de tentar fazer mal depois de tanto sofrimento, porém, todo o contrário. Por isso acho que realmente trabalhar com esse documentário é realmente incrível. Sim? E a gente tem as testemunhas, sim, dos generais, dos exércitos aliados, do exército britânico, do exército americano, quando os soldados entram a libertar os campos de concentração, quando os nazistas já perderam a guerra. E realmente os soldados não acreditam realmente a magnitude da tragédia que lá tem. Sim? Por exemplo, o general Eisenhower falou: quando entramos na guerra, pensamos que já tínhamos visto todos os horrores. Isso foi até que liberamos Bergen-Belsen. ¿Sí? E uma imagem que eu realmente gosto muito, ¿sí? É esta fotografia. Esta fotografia, gente, fala da vida, fala da esperança. Esta fotografia é o primeiro casamento dentro do campo de concentração de Bergen-Belsen entre um casal judeu imediatamente depois que são liberados. Ou seja, no mesmo lugar que você sofreu, que você quase morre, você encontra forças suficientes para voltar-se a casar. Não para voltar-se a casar, para se casar. ¿Sí? E acho que isto é incrível. E bom, por aqui eu vou finalizar minha apresentação. Espero ter passado para vocês algumas técnicas para poder ensinar a Shoah. Eu, pessoalmente, fico à disposição de vocês. Posso deixar meu e-mail. Se vocês necessitam ajuda para realmente construir alguma unidade didática de ensino da Shoah, posso ajudar vocês no que vocês necessitem.
Muito obrigado por seu tempo. Agora, se vocês quiserem perguntas, comentários. Isso, a gente vai abrir um momento para perguntas, então eu vou pedir para os professores que quiserem falar alguma coisa se aproximarem da câmera e do microfone para a gente conseguir escutar bem. Mas antes da gente seguir para esse momento de perguntas, só para fazer uma conexão com esse último ponto que o professor Daniel trouxe sobre a importância de ouvir os relatos de reconstrução de vida, nós temos já marcado 2 aulas para os alunos do Colégio Maria Martins, em que eles vão ter uma aula muito resumida sobre o que foi o Holocausto e o nazismo, para eles terem essa contextualização, seguida de um relato de um sobrevivente que reconstruiu a sua vida no Brasil. Então, eu acho que seria muito interessante vocês pensarem como corpo docente, como vão preparar os alunos para isso, mas eles vão ter a oportunidade de escutar em primeira pessoa o relato de um sobrevivente que vai contar justamente como ele fez essa reconstrução de vida. Então, é algo muito interessante. Bom, quem quiser se pronunciar, fazer alguma colocação, alguma pergunta, por favor, se aproxime e fiquem à vontade. Nós vamos ter uma fala, Ana. Tira essa cadeira um pouco para cá. Sim, isso. Aí. Eu queria agradecer, né, primeiro, a disposição de vocês, né, colaborarem com a gente na situação que nós estamos presenciando na escola, né, no flerte dos nossos estudantes com o nazismo, né, e queria lembrar aqui para todo mundo, né, da escola, que esse trabalho não pode ser só um trabalho de professor, é um trabalho de todo mundo que está na educação. Né? Então, hoje a gente tem aqui a participação das pessoas que acompanham, né, dos profissionais que acompanham os alunos com deficiência, né, outros funcionários da escola. E todo mundo tem que abraçar a causa, né? Porque se a gente não conseguir que todos se envolvam como educadores, a gente não consegue caminhar, não. Só professor falando não funciona, tem que ser uma atitude coletiva. E aí, era isso. Obrigada, Jaque. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Se não tem perguntas, tudo bem. Acho que não sempre tem que ter perguntas e comentários. Acho que foi muita informação e que também a gente necessita um tempo para processar tudo isso. E novamente, eu fico à disposição de vocês para o que vocês necessitem de qualquer dúvida ou consulta sobre este tema. O professor Daniel, eu gostaria de agradecer. Eu vou aparecer minha carinha aí, que ainda não apareceu. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, de nos dar essa formação. Acho que ela foi muito bem-vinda, pessoal. Nós passamos por alguns momentos bem tensos no ano passado, então acho que a gente tem que trabalhar mesmo com a prevenção, o lado pedagógico, esse envolvimento que a gente tenta buscar na escola de todos os setores. Eu acho que a gente está muito bacana, né? E mais um agradecimento da disponibilidade de vocês. O professor vai dar mais uma palavrinha. Obrigada. Obrigado a você. O professor sou eu de novo, Wesley. Eu só queria agradecer. Eu acho que a aula que você deu hoje esclareceu a minha pergunta de ontem. Eu acho que o caminho é esse, a gente humanizar essa tragédia, né? Humanizar o Holocausto com os personagens. É isso que que eu tento fazer também quando trabalho com os alunos sobre isso, é dar nome, né, a essas pessoas, não ser só um número, e fazer um discurso com o presente.
A gente vê, eu citei ontem, que a gente teve alunos que tinham uma sedução por essa estética nazista, e a gente precisa explicar para eles que isso tem a ver com pessoas, né? Com assassinato, com preconceito, que isso está próximo da gente. Então, uma das estratégias que eu uso muito, que aproximam, e aí depende do público também, né? A gente precisa ver quais alunos, qual que é o nosso público para a gente trabalhar. E eu trabalho muito com a percepção também à população negra, que eu acho que identifica, os meninos se identificam muito, porque poderia ser eles, poderia ser um colega. Porque a gente tem poucos judeus próximos da gente. Quando a gente coloca que eles também poderiam estar no lugar de um judeu, eu acho que isso acaba aproximando. Eu sinto que eles têm uma aproximação, né? E com a população de deficientes físicos e outros que foram perseguidos pelos nazistas. Então, eu acho que o caminho é humanizar, é dar nome a essas pessoas, trabalhar a história de vidas delas, que eu acho que aproxima. E perceber que a extrema-direita, que ainda flerta com o nazismo, e a gente tem muito isso na nossa política, na nossa atualidade ainda, de certa forma ela está colaborando, confirmando e apoiando esse tipo de discurso que aconteceu. Então, a gente precisa fazer esse paralelo com o presente o tempo inteiro. Porque, infelizmente, essas ideias não morreram ainda. Né? Essas ideias que chegaram ao Holocausto, elas estão presentes na nossa escola, na nossa política, e a gente precisa fazer o paralelo. Então, quando uma criança desenha, um aluno, a suástica, ele está colaborando, ele está reforçando essas ideias do que aconteceu com o Holocausto. E aí é muito sério. Então, a gente precisa fazer essa educação baseada mesmo nos indivíduos. Eu acho que foi a luz que você apresentou para a gente é isso, é trabalhar, dar nome, contar a história de cada um para que os meninos se reconheçam ali, né? Eles poderiam ser vítimas, e quando eles estão reforçando esse discurso, eu acho que eles estão reforçando essa tragédia também. Então, só queria agradecer e parabenizar pela aula. Muito obrigado a você y obrigado pelo esfuerzo que você faz día a día con seus alumnos. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou compartilhar com a Fernanda o meu e-mail institucional e vou pedir para ela compartilhar com vocês todos. Caso surja algum questionamento, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e eu repasso para o professor Daniel. Se algum momento durante a preparação das aulas que vocês forem dar para os alunos com relação a esse tema, vocês quiserem algum tipo de apoio, também fiquem à vontade para entrar em contato, tá? As nossas aulas para os alunos estão agendadas para os dias 16 e 17 de agosto. E aí, na medida do possível, dentro do cotidiano da escola, quero convidá-los a assistir essas aulas também, que vão ser muito interessantes. E agradeço a receptividade da escola, e a gente ainda tem um trabalho aí bacana a desenvolver juntos. Então, agradeço a presença de vocês novamente, agradeço a Fernanda por ter feito essa ligação entre a Sermivus e a escola. E assim que as gravações das aulas estiverem prontas, eu disponibilizo os links do YouTube para vocês poderem rever ou compartilhar com outros professores que não puderam assistir hoje, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Obrigado. Que tengan todo un excelente día. Muito obrigada, gente. Bom dia. Chao, chao. Tchau, tchau. Parabéns para todos. Chao, chao.